Luiz, você me responde uma coisa. Você já ouviu falar na seguinte ideia, no seguinte pensamento? Ah, se você tem questões com pai e mãe, você não vai prosperar na vida. Você já ouviu falar nisso? Já. Verdadeiramente? Já? E o que passou pela sua cabeça quando você ouviu falar nisso? Que eu não ia progredir na minha vida, eu ia ficar estagnado. Porque você tem algumas questões com pai e mãe, como todas as pessoas. Todas as pessoas. E no Brasil, existem milhões de crianças, de jovens, que simplesmente não têm o pai no registro. São milhões, isso é fato. E aí vem alguém com conhecimento completamente lá de fora, né? Que foi totalmente tirado do contexto, que é um conhecimento muito maior do que esse. Vem alguém, faz um recorte, coloca na internet e faz isso. Como é que as pessoas se sentem quando escutam isso? Como é que você se sentiu quando você escutou isso? Me senti meio um balde de água fria, como se eu não fosse progredir. Ah, entendi. Então, quando você escutou que se você tem questões com pai e mãe, você não pode prosperar, é um balde de água fria. Agora, como é que você me explica o Elon Musk, que nem fala com o pai e é um dos homens mais ricos do mundo? É, Entende? Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque é uma crença. E o que é uma crença? Uma crença é algo que só acontece na sua vida se você acreditar que aquilo é verdade. Se você acreditar que se você tem questões com pai e tua mãe, com pai e mãe, e todos nós temos pelo menos alguma questão com pai e mãe, você não vai prosperar. Mas não é porque você não pode, é porque você acredita que não vai porque tem questões com pai e mãe. Então, isso é uma crença fortíssima do desenvolvimento pessoal brasileiro que foi tirada de contexto, totalmente de contexto. Esse é um estudo muito maior de constelação sistêmica que vem da Alemanha, que é um país que tem outra estrutura cultural, outra estrutura social muito diferente do Brasil. E aqui no Brasil foi retirado de contexto da causa da infelicidade. Eu, particularmente, como desenvolvedora de pessoas há mais de 10 anos, quando eu escuto isso, eu fico até triste. Porque é como se a gente fadasse todo... o cachorro. como a gente falasse, pode... Como se a gente fadasse toda uma geração ao fracasso. Como se eu falasse até para os meus próprios filhos que eles vão fracassar. Porque todas as pessoas têm questões com pai e mãe na face da terra, né? E além do mais, muita gente não sabe nem quem é o pai, não sabe nem quem é a mãe. Então é um recorte muito, na minha visão, um pouco irresponsável que as pessoas às vezes jogam na internet. E eu quero também aproveitar aqui o meu espaço nesse canal para falar, gente, muito cuidado com aquilo que você consome na internet em relação ao desenvolvimento pessoal. Cuidado, porque muitas vezes você não sabe a procedência daquilo ali, você não sabe qual é o profissional que está por trás, qual é a estratégia que tem naquilo ali, são recortes. Aí você escuta aquilo, te dá um balde de água fria, você implanta aquela crença, aí você passa a se comportar mediante aquela crença. Ou seja, você não vai prosperar porque você tem questões com seu pai, você vai prosperar porque você vai se auto-sabotar porque você acreditou naquilo. É o que eu chamo de profecia autorrealizável. Você acredita que você não vai prosperar e aí você começa a se comportar como uma pessoa que não vai prosperar. Aí pior ainda, você começa a se julgar como alguém preguiçoso, como uma pessoa incapaz, como alguém que não é inteligente, começa a se comparar com outras pessoas. Isso é assim, é como se fosse um novelo de lã que vai envolvendo a pessoa até ela se enrolar toda e ela realmente acreditar que ela não é capaz de prosperar. Então, o que eu falo sempre para as minhas novas pensadoras? A vida acontece a partir de agora. Você pode perdoar as pessoas, seu pai, sua mãe, um relacionamento que você teve? Pode, mas você não é obrigado. E isso não pode estar condicionado ao seu sucesso. Isso não pode estar condicionado ao seu comportamento de sucesso. Entende? Você pode perdoar se você quiser, perdoar, deixar, continuar, mas não é obrigado a. Porque toda vez que o ser humano se vê obrigado a fazer alguma coisa, ele resiste. Existe uma resistência na obrigação. E aí você se acha que é obrigado a perdoar, não consegue, porque às vezes está muito além do que a gente pode imaginar, e aí não prospera porque acredita que não fazendo isso você não vai prosperar. E é o contrário na minha visão. É muito ao contrário. Vou te explicar qual é a minha visão, Luiz. Assim, quando você prospera, quando você está bem no presente, se sente bem no momento presente, quando você está bem, porque prosperar não é só dinheiro, né? A gente está falando só de dinheiro, a gente está falando de relacionamento, saúde, qualidade de vida, qualidade de pensamento. Quando você está bem no presente, você olha para o seu passado, você pensa assim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Por exemplo, eu tive pai ausente, meu pai foi ausente. Hoje, quando eu olho para o meu passado, eu falo assim, graças a Deus que meu pai me ofereceu a ausência dele. Você entende? Porque eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Né? Mas eu só consigo ter esse pensamento hoje porque eu estou bem no meu presente em relação a isso, em relação à vida, em relação às coisas que eu construí, entende? É ao contrário.
Na minha visão é exatamente o contrário. Vamos sim criar uma vida maravilhosa, vamos criar uma vida nova para olhar para o passado e falar assim, pô, ainda bem que minha mãe me deu aquela... Não tô dizendo que é certo bater em filho, não é isso. Mas já pensar assim, ainda bem que minha mãe me deu aquela surra lá em 1920, porque eu aprendi alguma coisa com aquilo. Entende? Então você passa a olhar o passado de uma outra forma. E eu não tô dizendo aqui que é para bater em criança, eu sou totalmente contra isso. Não tô dizendo isso, mas muitas pessoas apanharam. Isso é um fato. Né? E muitas vezes elas têm essa ideia, minha mãe me bateu, eu não vou prosperar porque minha mãe me bateu um dia. Não, gente, é ao contrário. Vamos prosperar para honrar o nosso passado, mas a vida acontece a partir de agora. É agora, daqui para a frente. O que você pode fazer agora na sua vida para você conquistar os seus sonhos? Então vamos abrir mão dessa história que foi inventada, foi recortada, o pior que foi recortada de um conhecimento que é muito maior, que é a constelação sistêmica, que botou na cabeça das pessoas essa inverdade. Vem cá, você acha que a gente então pode pegar as experiências do passado e trazer para o futuro com outra perspectiva? Por exemplo, meu pai foi ausente na minha infância e meu maior sonho é ser pai para eu tentar ser um pai melhor. Então é meio que pegar essas coisas do passado e trazer com uma nova perspectiva, né? Tenta trazer isso como Total. Ó, duas crianças criadas pelo mesmo casal, eles vão ter perspectivas completamente diferentes. Vou dar um exemplo bem clássico, mediante isso que você perguntou. Duas crianças casadas, isso já aconteceu real. Dois homens cresceram vendo a mãe apanhada do pai. Um continuou batendo na mulher, repetiu o padrão do pai, e o outro falou, nunca vou fazer isso com a minha mulher. Você entende? Para ele, um seguiu o padrão, o outro não seguiu o padrão. Então, depende da nossa programação. Da nossa vida. Você teve um pai ausente, mas você pode ser um pai muito presente. Mas aí é que vem o que eu te falo. Até a presença pode criar problema nas crianças. Não tem uma receita. Vou dar um exemplo clássico, assim, que todo mundo conhece, o Cazuza. Os pais do Cazuza foram maravilhosos para ele, eram super presentes, davam de tudo e fizeram todas as vontades, digamos assim, e mesmo assim ele teve questões, entende? Então não existe uma receita, a ausência, a presença. O que eu vejo como mãe, que eu acredito que eu sou uma mãe de sucesso, você conhece meus filhos, né? Eu acredito que eu tive sucesso como mãe. O que eu acredito é de você fazer o melhor que você pode com o conhecimento que você tem. E presença não significa presença muitas vezes. Existem muitos pais presentes ausentes. Presença não significa companhia. Né? Tem muitos pais que são presentes na vida dos filhos, estão ali todo dia, mas não sabem nem a cor dos olhos dos filhos. Que não sabem nem do que o filho gosta, que não sabem nem o que o filho vê na rede social. Então, o que é presença? E também tem os pais que são extremamente presentes e se tornam abusivos. Né, de olhar tudo, de ver tudo, de querer saber de tudo, de querer opinar tudo. Então, você entende, Luiz, que é um equilíbrio. O que importa na paternidade ou na maternidade é a boa intenção. Qual é a sua boa intenção? Você quer criar um filho para você ou você quer criar um filho feliz?